Oi pessoal, meu nome é Ronilda, do canal Ronilda Mãe Solteira. E normalmente eu falo sobre mãe, filhos, com mulheres, mas os homens também sejam bem-vindos. Vamos fazer crescer a família, tá? Dá um joinha, dá um like, faça seu comentário, se inscreva se não é inscrito, tá gente? Sintam mesmo à vontade. O que acontece hoje? Eu quero contar para vocês uma coisa. Eu morei numa favela, que não é a que eu nasci, tá? Esse tempo eu já tinha 2 filhos e eu morava praticamente sozinha com esses 2 filhos. Por quê? O meu ex-marido, ele trabalhava no Paraguai, ele ficava uns 30 dias por lá e eu ficava sozinha com as crianças, eu não tinha outra pessoa comigo. Então, eu tinha um vizinho que morava no fundo da minha casa, porque tinha uma casa na frente, a minha no meio e uma casa no fundo. Ele morava no fundo. Então, meu ex-marido, quando ia viajar, falava com ele assim, passa o olho na minha esposa com as crianças, sabe? Eu nunca dei, assim, trela para ele, porque eu sabia como era o meu marido. Mas ele passava assim, né? Sempre perto de casa, que era tipo um beco, né? Ele me cumprimentava, perguntava como que eu tava, sabe? E eu respondia e não rendia muito assunto. Teve vezes dele bater na minha porta de noite, sabe? Pedindo comida, que ele tava com fome, essas coisas assim. Eu não abria a porta, eu atendia ele pela janela. Então eu fazia um mexido, dava ele um mexido e tal, sabe? Aí o que acontece? Ele era usuário de droga. Tinha vezes que ele ficava muito loucão, loucão mesmo. Eu não sei o que aconteceu com a mãe dele, sabe? Ele morava sozinho. Mas a mãe dele aconteceu alguma coisa e ela veio morar com ele. E chegando aqui, ela não conseguiu trabalho. E eles tinham um monte de crianças dentro de casa. E ela partiu para prostituição. E eu acho que isso mexeu muito com a cabeça dele, porque todo mundo na rua sabia o que a mãe dele fazia, sabe? Então ele arrumava briga na rua com todo mundo, todo mundo. E a mãe dele, quando via que ele estava assim, para agredir uma pessoa mais anormal, ela me chamava para ir lá tentar tirar ele de lá. E todas as vezes que eu ia, ele acalmava, o semblante dele transformava, ele conversava comigo numa boa e voltava para casa. Teve vezes dele falar comigo, Dona Ronilda, eu não sei o que acontece com a senhora. A senhora tem um poder de falar comigo e me acalmar, sabe? E eu, né, dava glória a Deus, amém, por tirar ele de alguma coisa pior. Então, passado o tempo, ele arrumou uma namorada, uma igreja evangélica. Ele foi para essa igreja com ela, ele tocava violão. Lá ele deu o testemunho dele, sabe? E eu ouvi as pessoas falando que no testemunho dele, ele falou que ele tinha ido para o Espírito Santo. E lá no Espírito Santo, numa noite, ele estava com muita fome, não tinha dinheiro para comprar nada para comer. E ele pediu um rapaz um pedaço do sanduíche que o rapaz estava comendo. E ele não deu. E ele foi, ó, no rapaz. E dizem que ele tinha tirado o coração do rapaz para fora. Eu não acreditei naquela história. Não acreditei, sabe? Porque ele era muito violento. Ele era, na hora que ele tava assim, né? Drogado, ele era muito violento. Mas não acreditei naquela história, tá? Passado uns tempos, mas essa moça foi para uma área de invasão. Lá eles iam construir uma casinha, sabe, para eles morar. Ela saiu da igreja e acompanhou ele. E eu passei um tempo sem ver eles. Um dia, a menina chegou dentro de casa, não, é uma benção de menina, uma gracinha, sabe? Mas ela tava chorando muito e me contando que ele não queria mais ela, que tinha mandado ela embora e que ela não tava entendendo o que estava acontecendo, porque
porque lá onde eles estavam, eles tinham conhecido uma menina parecida comigo, sabe? Ela tinha 17 anos, tinha um bebê de 9 meses. E conversou sobre a menina, que a menina também era, assim, né? Transmitia paz para eles. E conversei ali com ela, tentei acalmar ela e tal, e ela foi embora, né? Como eu trabalhava, levantei no outro dia e fui para ir trabalhar. Quando eu saí na rua, ela veio me contar, assim, apavorada. Dona Ronilda, o Márcio na menina que era parecida com a senhora. Falei, mentira. Aí ela falou assim, além disso, ele abriu ela, tirou os órgãos dela e estava comendo. A polícia pegou ele dentro lá do barraco, fritando e comendo os órgãos dela. Gente, eu fiquei doida, porque eu estava sempre com ele, a menina parecia comigo. Eu pensei que livramento que Deus me deu e eu fui pro serviço, eu não aguentei trabalhar naquele dia. Quando eu cheguei em casa, eu liguei a televisão para as crianças assistir, para mim fazer a comidinha deles. Aí tava logo lá o ratinho e apareceu ele, sabe? E ele já estava preso na delegacia. E o repórter perguntou a ele assim, se ele tinha algum problema. Ele falou com um olho, gente, uma pessoa transtornada, sabe? Ele falou assim, eu não tenho nenhum nervoso, comigo. Esse olhar mesmo, sabe? Eu desliguei a televisão na hora. Só que acontece, ele virou notícia, em todo lugar que você falasse, tava falando dele, ligasse, tava falando dele, no rádio tava falando dele, sabe? E aquilo foi entrando pra dentro de mim, eu fui ficando apavorada, eu entrei, sabe, em estado assim, de medo, mas o medo, hoje eu entendo que entrei em síndrome do pânico. Eu ouvia ele me chamar, eu ouvia ele me gritar, sabe? Eu ia, buscava as crianças na escola, entrava para dentro de casa e trancava tudo. Eu ficava com um medo imenso, eu não dormia ouvindo ele me chamar, me gritar, falar meu nome, sabe? Eu ouvia os passos dele, assim, no beco, sabe? Gente, eu fiquei em estado de trauma mesmo. Depois aconteceu uma outra coisa que veio agravar, mas eu fui parar no Galba, tá? Eu fiquei louca mesmo. E rezo e peço a Deus para mim não encontrar ele nunca mais na vida. Então, o que acontece? Tá todo mundo falando sobre o Lázaro. E ontem eu fui ver as meninas que ele fez refém. Gente, essas meninas vão carregar um trauma que talvez elas vão precisar de um tratamento eternamente, sabe? Porque eu não fui a vítima, sabe? Mas só de eu pensar que eu poderia ter sido a vítima, porque eu nunca abri a minha porta para ele entrar, nunca. Mas eu poderia ter sido a vítima, porque ele fez o que fez com a garota e o filho dela ficou lá no berço, entende? Gente, eu lembro assim, eu fecho os olhos e lembro dele, eu fico muito apavorada. Então essas meninas vão precisar de tratamento, elas vão precisar de apoio, tá? Pessoas que conhecem elas, apoiem elas, porque elas vão precisar muito de apoio, sabe? E eu tô aterrorizada. Toda vez que eu vejo algum assunto assim, logo vem à mente esse meu vizinho, sabe? Gente, o que eu tinha para falar era isso, tá? E vamos pedir a Deus que eles peguem ele, que ele pague o que ele fez, tá? Eu não tenho notícia do cara que fez a barbaridade, eu não tenho nenhuma notícia dele, não sei, não quero, né? Não sei se ele está internado em alguma clínica, eu não sei nada dele. Mas eu peço a Deus que eles consigam pegar esse rapaz, porque o que ele fez é maldade, muita maldade. Ele não deixou só essa família, não ceifou a vida dessa família. Ele está deixando uma comunidade aterrorizada. Então pode que muitas pessoas que conhecem ele entrem num trauma como eu entrei, né?
Vamos rezar, vamos pedir a Deus que isso seja solucionado o mais rápido possível. E essa é mais uma das histórias que eu passei na minha vida. E quando eu falo que eu me livrei muitas vezes da morte, uma das vezes foi essa, viu, gente? Então, ó, dá seu like mesmo, comentem, falem o que vocês estão pensando da história, tá? Tô gostando de estar interagindo com vocês. Espero que você que tá vendo esse vídeo pela primeira vez e não me conhece, se inscreva aí no canal, vê minha playlist, tá? Sejam todos muito bem-vindos, gente. E vamos pedir a Deus que nos dê amor, porque tá mesmo, né, no finais dos tempos. Tá acontecendo coisas de deixar a gente com o coração amargurado. Precisamos mais de amor, muito mais de amor. Para não deixar de ser a Ronilda, né? Ser mãe não é fácil, né? Ser mulher, mais difícil ainda. Mas Deus nos capacita. E hoje eu quero que Deus capacita todos nós mesmos para que a gente possa estar em oração, para que esse caso seja resolvido da maneira melhor possível. Nem sei se ele foi preso, mas que seja resolvido, tá? Porque é mesmo aquela pessoa que não foi vítima dele, hoje pode estar com síndrome do pânico por ter conhecido ele, tá? Fiquem com Deus, gente. Até mais.